Mensagem do céu. Chegando, querido, chegando aí, vamos indo nesse livro complexo, complexíssimo, não é? Judeus Messiânicos, estamos aí em Judeus Messiânicos e agora nós vamos entrar num pormenor bem complexo com relação à mentalidade do autor dessa carta, né, dessa Megilá. Vamos lá, querido, Judeus Messiânicos 9, nós já tratamos aí acerca do contexto. Vamos começar de novo, tenham paciência comigo, nós vamos começar de novo tratando acerca de algumas questões que vieram como perguntas feitas por vocês, né? E eu peço um pouco de paciência com relação a esse contexto das perguntas. Vamos lá, pergunta que foi feita aqui, Judeus Messiânicos 9, de 6 até o versículo 10. Vamos lá. Ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas oblações impostas até o tempo da reforma. E aí a pergunta que fizeram é sobre essa reforma, não é? Vamos tratar agora a pergunta que fizeram. Céu, o que se trata desta reforma? Vamos tratar da reforma, queridos. A reforma, ela não remove o que foi feito anteriormente, não é? A reforma, ela mantém a base daquilo. Uma reforma, você tem toda a estrutura anterior. Não foi o que Herodes fez. Herodes foi destruindo a construção e construindo outra coisa, não é? A reforma, por exemplo, vamos supor, eu vou ver o caso, a gente tem que falar um pouquinho acerca da reforma, pseudo-reforma de Lutero. Nós já tratamos sobre isso com vocês. Então, nós vamos ver que os dogmas do catolicismo, ele não foi removido por Lutero. Lutero manifestou-se como antissemita, escreveu um livro dos judeus e suas mentiras, chamando o povo judeu com ódio, enfim, pedindo que fosse expoliado os judeus, que se tirasse as suas propriedades. Eu não consigo compreender como é que a base de ódio, não é? Ele via os judeus como pessoas que não tinham a possibilidade de converterem-se, não é? Imagina se Lutero visse judeus messiânicos hoje. Então, queridos, o fato de uma pessoa apresentar um contexto de que a palavra do Eterno é imutável, a palavra do Eterno que não pode sofrer alteração alguma, com bases como as pessoas observam, de que foi necessário haver uma reforma na lei, que é o que estão querendo reformar as escrituras, estão dizendo que esse texto é utilizado, não é, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas oblações, impostas até o tempo oportuno da reforma. Nós vamos ler vários textos nas escrituras, inclusive nós vamos ler Judeus Messiânicos trata sobre isso, mas Romanos vai tratar muito mais, não é? Nesse sentido, nós vamos falar acerca da confiança, da fé, da qual sem a emuná, sem a confiança é impossível agradar o Eterno. Porém a fé, a emuná sem obras é morta. Nós temos que tentar descobrir, queridos, entre Romanos e Jacob, Tiago, se tem alguma contradição nesses textos, amados. Como é que eu posso ler que nenhuma obra pode ser realmente para a salvação? E é verdade, eu e você não podemos fazer nenhuma obra para a salvação, mas ao mesmo tempo a fé sem obras é morta. Então como é que eu posso lidar e chegar no meio tempo entre
o que o autor de Judeus Messiânicos está falando, os quais essas coisas, imagine, eu vou dizer, que são ordenanças da carne, o que fica o Seudat Mashiach, a ceia do Messias, que Shaul HaShaliach coloca como uma das principais, das essenciais celebrações que nós temos, participar do corpo. Quem não participar do corpo do Mashiach e não tomar do seu sangue, e Yeshua falou isso, não vai herdar o reino dos céus. Não pode herdar o reino dos céus. Eu não estou falando de salvação, queridos, eu estou falando da herança que nós temos de vivenciar esse reino dos céus no dia de hoje, no dia que se chama hoje. Não é à toa que a ceia foi removida de tantas pessoas. As pessoas, foi feito um grande investimento, um grave investimento, para que as pessoas não façam a celebração com os elementos devidos. Queridos, se foi ordenado que era para ser feito com matzá, pão sem fermento e com vinho, por que se trocou isso para suco de uva? Por que se trocou isso para pão puma? Desculpa, tem que falar o nome. Aonde é que isso entrou nas nossas vidas? Aonde que nós entramos com a reforma, aonde não poderia ser reformado? E aqui eu quero dizer o ponto, na verdade, que o autor de Judeus Messiânicos está dizendo. Ele está dizendo acerca especificamente de sacrifícios, e esses sacrifícios, eles também não serão abolidos, não serão como hoje pelo pecado, mas nós vamos estudar no curso de Zacarias, que o sacrifício mesmo na época do milênio, ele vai continuar sendo oferecido a Hashem como oferta pacífica. Nós vamos continuar tendo a humanidade sendo alimentada por carne, não a carne que nós comemos hoje, não é? Cheia de antibióticos, hormônios, entre outras questões, que eu nem sei se eu posso dizer que o que a gente come é carne. O contexto importante do entendimento é que uma pessoa pode, queridos, eu quero trazer a vocês a essência do que o autor de Judeus Messiânicos está dizendo aqui. A essência do que ele está dizendo é o seguinte: olha só, a pessoa que oferece tanto o serviço quanto os sacrifícios perante o Eterno, os dons que ela tem, as suas habilidades, não é? No tocante à consciência, eles são ineficazes para santificar e aperfeiçoar aquele que faz isso. Queridos, uma pessoa pode ir lá participar até da ceia do Mashiach sem nenhum entendimento do que ela está fazendo. Uma pessoa pode ir lá e fazer o serviço do Eterno, as coisas sagradas que Ele ordenou para que fossem feitas, e a pessoa passa a fazer isso de um modo mecânico. É isso que o Eterno não quer. Ele nunca desejou ter um relacionamento conosco que fosse mecânico. É importante que você tenha entendimento. Essas coisas, elas quando passaram a ser feitas sem nenhum entendimento, e após a morte de Mashiach, nós sabemos, queridos, que foi removido o sacrifício antes de 70, embora tudo já tivesse sido bagunçado, não é? Mas uma pessoa disse que teve uma revelação de que não era para prestar mais esse tipo de serviço ao Eterno, que ele não queria mais o sacrifício de animais pelo pecado, não é? Queridos, essa condição dessas ordenanças que são tratadas aqui não são ordenanças que o Eterno passou para o seu povo. Várias leis e várias ordens foram colocadas fora, totalmente dissociadas da Torá. Mas as pessoas que fizeram isso, elas acreditavam que desse modo elas estariam fazendo com que as pessoas tivessem santidade nas suas vidas. Elas imaginavam que se elas ensinassem o povo, colocando uma cerca em volta da cerca, as pessoas estariam então prestando serviço ao Eterno, elas estariam se santificando, elas estariam separadas, e não foi isso que aconteceu. As pessoas passaram a se sentir mais importantes para o Eterno, mais justas, porque fazem determinadas coisas. Isso não tem poder de nos salvar, queridos. Isso não tem poder de nos salvar. Muitas vezes, quando as pessoas descobrem
o judaísmo messiânico, descobrem a maneira correta de servir ao Eterno, elas se alegram, elas começam na verdade, eu acredito que todo o primeiro contato com as coisas do sagrado, elas nos trazem uma importante, significativa alegria. Quem aprendeu a fazer o serviço, quem aprendeu a servir do modo que ele deseja, muitas vezes não sabe a importância de pronunciar essas coisas. É impressionante que eu falo que o ímpio, ele vai ficar lá no topo do Tibete falando o resto da sua vida, durante todos os seus dias, e eles sabem que eles estão mudando uma frequência sobre toda a terra, naquilo que eles estão fazendo. E eles vão prestar esse serviço, eles entram em transe, e todos os dias eles têm lá o que tomar, o que fazer, para que possam viver esse momento, inclusive alucinado. Mas nós, queridos, pegamos as sagradas palavras que nós pronunciamos em hebraico, e nós podemos nos habituar. Nós podemos nos habituar e nós podemos simplesmente falar essas palavras como se nós fôssemos papagaios, sem nenhum entendimento do que elas podem alterar a nossa vida, alterar o nosso entorno e atrair a presença de Hashem. Por isso, queridos, não é somente no tocante à consciência são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Queridos, a reforma de algo que um prédio, por exemplo, ela vai manter o prédio exatamente na sua própria estrutura. Ela apenas dá uma repaginada. E não é isso que o Eterno deseja com as nossas vidas. Ele deseja que você e eu venhamos a nascer de novo, venhamos a considerar as coisas sagradas como sagradas, venhamos a nos aproximar do Eterno, e cada dia que nós nos aproximarmos dele, nós vivamos em novidade de vida. Ele deseja que eu e você tenhamos consciência dessa relação, quando nos aproximamos dele, seja em espírito e em verdade, considerando que nós estamos diante de Adonolam, o Senhor de todo o universo, de todas as matrizes, de todas as origens, o Senhor do universo, sobre todos os deuses. Ele é Deus, ele é Elohim, sobre todas as hostes, potestades dominantes deste mundo tenebroso que operam nas regiões celestiais. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a guerra que está em curso hoje em Israel, sobre a guerra que se encontra em curso no mundo inteiro, sobre essa guerra biológica que nós estamos enfrentando. Ele é Senhor, mas nós, muitas vezes, nós vamos ter o valor oferecido ao que nós podemos ver. O valor nosso acaba sendo direcionado àquele que nós podemos tocar, aquele que nós podemos imediatamente ter sensações. Você precisa perguntar ao Eterno o que hoje é mais prazeroso para você. É mais prazeroso você estar num serviço, ou é mais prazeroso você estar assistindo um filme? Quando o Shabat está terminando, você não vê a hora que o Shabat termina, ou você chama o Shabat de deleitoso? O Shabat para você é um peso? Como é que essas coisas estão operando na sua mente? Para você que sabe o que é guardar o Shabat. Se nós, queridos, deixarmos essas questões serem apresentadas para nós meramente como uma reforma da Torá, queridos, então nós vamos ter uma reforma da Torá, porque é isso que sugere o texto nessa tradução. Quando na verdade o autor está falando de acréscimos que foram feitos aos mandamentos. E nós devemos tomar muito cuidado com esses acréscimos. Você já pegou, queridos, o número de celebrações que hoje são ordenadas para Israel, fora das Escrituras? Você já pegou o número de celebrações que nós temos hoje, a quantidade de celebrações? Quais são as celebrações que são ordenadas e quais são as celebrações que não são ordenadas? E o número dessas celebrações, o quanto são maiores? Isso é reforma, queridos. Isso é o que se trata com relação à reforma. Eu pego, olha, não tem nenhum mal eu guardar isso, não tem nenhum mal eu fazer tal coisa, não tem nenhum mal eu fazer tal coisa. Claro, não tem nenhum mal, mas quando todo acréscimo que for feito, queridos, altera toda a estrutura visual daquilo que foi ordenado.
Queridos, se eu tratar então da reforma de Lutero, continuou guardando todas as datas pagãs, queridos, continuou guardando o solstício de inverno, o solstício de verão, continuou com as datas como Páscoa, no horário, no lugar errado, tudo continuou da mesma maneira. O que foi feito? Foi passado uma tinta em cima e tudo permaneceu igual. As pessoas dizem que Abraão, não é? Ele foi chamado e justificado sem lei. Ele foi chamado como incircunciso. Nós vamos tratar sobre isso também. Ele foi chamado como incircunciso. Queridos, o que as pessoas não refletem é que ele foi chamado como incircunciso, mas foi ordenado que circuncidasse. Ele foi chamado de uma maneira, mas foi ordenado que ele deixasse sua parentela. Nós temos de ter entendimento aquilo que nos aproxima e aquilo que não nos aproxima do trono do sagrado. Esse entendimento é necessário para a minha vida e para a sua vida. Do contrário, daqui a pouco eu e você vamos ser ministradores daqueles que dizem que as escrituras devem ser reformadas. Muito cuidado com esse tipo de pensamento. Ah, Céu, mas lá trata de escravidão, lá trata... Então, queridos, eu não posso confundir o que foi feito e dito para uma época onde essas coisas eram prática e estabelecimentos para situações onde esta época presente, a escravidão, ela é legalizada e ninguém percebe que está trabalhando 18, 20 horas por dia, queridos, para poder conseguir o pão nosso de cada dia. A pessoa não se considera escrava. Ela acha que na escritura o escravo vivia muito melhor do que qualquer um de nós, queridos, porque ele tinha de viver como se fosse nascido dentro da casa, como se fosse um filho da casa. Ah, Céu, tem regras de estupro. Tem regras... Queridos, hoje não tem regra de estupro. Estupro e pronto, queridos. É o que nós estamos vendo. As pessoas ficam totalmente sem nenhuma regra. Queridos, eu acho que a nossa noção de civilização, porque dentro da Torá, o estupro era punido de morte, é um crime hediondo. E nós olhamos hoje em dia só porque nós... não vemos, nós não sabemos pessoas, nós não temos o contato com o que acontece com alguém que passou por uma situação como essa. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei porque eu vivi isso na minha vida. Eu queria que os meus algozes fossem assassinados. Eu quero que eles sejam salvos, queridos. Que tenham sido salvos. Agora... Amados do meu coração, o fato do Eterno institucionalizar o que deveria ser feito e o fato de nós vivermos hoje nessa sociedade medíocre e não se falar o que é de fato, ou então no máximo pegar uma página da Marie Claire e ler alguma coisa sobre isso, se torna um entretenimento para as pessoas. Passar um tempo dentro do consultório, lá esperando o horário de ser atendido e lendo uma matéria, algo que não atinge a vida da maior parte das pessoas. O Eterno... Ele regeu leis duras sobre práticas que ocorrem na nossa sociedade, mas que ninguém quer ver. Ninguém quer ver isso. Judeus Messiânicos 9, versículo 11 em diante. Quando, porém, veio Machir, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve essa redenção plena. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Machir, que pela Ruach, pelo Espírito do Sagrado, que não pode habitar em bezerros, bois e na vaca, na novilha vermelha, não é? Muito menos o sangue, muito mais o sangue do Mashiach, que pela Ruach do Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula ao Eterno,
purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que ele está dizendo é exatamente o contexto de nós termos a consciência do para que nós fomos resgatados, queridos. Para que nós fomos resgatados? É importante que você não tenha dúvida sobre isso. Você foi resgatado para ter uma mente nova, uma mente diferenciada. Você foi resgatado para que você tenha a mente do Mashiach, para que você viva em novidade de vida. Se você hoje não está vivendo em novidade de vida, os seus critérios, as suas ambições são todas desse mundo, você tem de questionar o seu novo nascimento. Se a tua vida vive de modo integral para este mundo, para o que você pode conquistar, para o que você pode realizar, para os problemas deste mundo, toda a sua essência está voltada para esse mundo, questione o seu novo nascimento. Porque Yeshua todo o tempo falou, meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui, se eu fosse deste mundo, os meus servos estariam me servindo aqui, mas se eu quisesse agora chamar os meus servos de um mundo que não é esse, Yeshua vai estar levando você para um mundo que não é esse. Ele não veio para reinar nesse mundo, ele veio para tirar você e eu deste mundo. Esse contexto, os seus anseios, os seus objetivos se encontram nessa terra, não tem como você entender o que eu estou te falando. Se o que permeia a sua vida é este mundo, se a tua esperança encontra-se nesse mundo, você e eu, ou qualquer um que faça isso, somos as piores criaturas dessa terra. Yeshua é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, que receberam a promessa da eterna aliança, da eterna herança daqueles que têm sido chamados, porque aí é complexo. Onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só pode ser confirmado no caso de mortos, visto de que nenhuma maneira tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moshe proclamado todos os mandamentos segundo a Torá, e a todo o povo tomou o sangue de bezerro e dos bodes, de água e de lã de escarlate, e sopo e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança, o qual o Eterno prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a Torá se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, esses sacrifícios, queridos, eu não posso pegar um animal e colocar um animal na minha frente para morrer por mim, exceto se for no caso de um tiroteio, dependendo do calibre da bala, queridos. Aí eu posso pegar um boi e me esconder atrás do boi, dependendo do ângulo do tiro que pegar no boi, não vai pegar em mim. É a única condição que eu tenho como me esconder para minha vida ser salva por meio de um animal, queridos. Não é eu colocar esse animal de escudo em relação a uma bala, em relação a um desabamento lá, que o boi esteja sentado deitado no chão e o boi é maior do que eu, então eu fico do lado do boi, então o boi segura aqueles escombros e eu consigo me manter com vida. Mas, queridos, esse padrão de vida não pode ser relacionado às coisas celestiais. Nunca o homem foi justificado pelo sangue de animais. Mesmo durante o período da Torá, havia uma promessa que viria aquele que resgataria nossas vidas. Todo o tempo que nós fizemos aí o sacrifício sobre a terra, nós apontávamos que o Mashiach viria, e quando o Mashiach viesse, então, esses sacrifícios, eles seriam cessados, queridos. Sempre foi avisado para nosso povo. O Eterno falou, tenho eu prazer em sacrifícios, antes que se cumpra a minha palavra. Queridos, isso está dentro da Torá, queridos. Dentro da Torá. O fato das pessoas utilizarem os animais para pagamento dos juros da dívida não significa que a dívida seria paga. Yeshua veio e era o único, queridos, não tinha como ser feito isso por meio de animais. Somente uma pessoa poderia fazer isso.
E essa pessoa é Mashiach Yeshua. Por meio do seu sangue, ele conseguiu então, ele no caso, ele é aquele que, ele não está nos protegendo de tiros, nem de andaimes caindo, de coisas caindo na nossa cabeça. Ele está nos protegendo da morte eterna. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. Ele está sendo o homem que tira o pecado do mundo. É o que ele está fazendo. O mundo para todos não, queridos. O mundo para aqueles que nele crê. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse sacrifício não foi feito, queridos. A pessoa que não, que trabalha com essa linha de não confiar que o sacrifício deve ser feito, que o sacrifício deve ser tratado como sacrifício, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, você não pode negar que a tua vida foi resgatada por meio de sacrifício. E o sacrifício de uma pessoa. Só tem uma diferença. Ninguém o obrigou a fazer isso. O Eterno se posicionou para tomar essa ação. Ele se posicionou para que o próprio Filho viesse e morresse pela minha vida e pela sua vida. E você tem de meditar que sem sacrifício não há remissão do pecado, queridos. Yeshua, nenhum animal poderia se pôr no lugar do homem, mas um homem pode se colocar no lugar do homem. E Yeshua, ele não veio se pôr no seu lugar, que você pode imaginar, Yeshua, ele se pôs no meu lugar. Não, ele se pôs no lugar de Adão, queridos. Se por meio de um homem, ele não precisou entrar no seu lugar. Ele entrou ele foi lá atrás, e ele entrou no lugar daquele que pecou. Ele rompeu com a herança de pecado. É assim que ele fez, para que eu e você pudéssemos ter a nossa salvação. Ele não morreu por sua causa, da maneira que você entende. Ele foi lá na origem. Quem que pecou? Por quem que está sendo legado o pecado? Adão. Então eu estou entrando aqui no lugar de Adão, eu estou morrendo no lugar de Adão. E eu estou ressuscitando para poder garantir a vida eterna à linhagem de Adão. Não é que... por que diz que Yeshua morreu por toda a humanidade? Porque, claro, o legado de Adão, a partir do momento que Yeshua faz esse sacrifício, volta no Éden, e a nossa história é reescrita, com ele no meio dessa história, a partir do momento que ele entrou no meio dessa história. Todos nós podemos então seguir o curso da nossa vida como era para ser. É isso que ele fez na minha vida e na sua vida. A partir do momento que eu e você tomamos consciência do sacrifício que ele fez, nós podemos receber o legado não de Adão, mas do segundo Adão, que é ele. O segundo Adão. Ele é o segundo Adão, para mim e para você. Você não precisa mais viver no pecado. Você não precisa mais viver excluso da presença de Hashem, excluso da Ruach HaKodesh, excluso das bondades. Queridos, não tem como a Ruach HaKodesh habitar animais. É isso que o autor de Judeus Messiânicos, ele tenta explicar isso. Olha, não tem como o Espírito Santo, o Espírito do Sagrado, entrar nos animais para eles serem sacrificados. Não tem. Ele não habita animais. Mas este que entrou como sacrifício, ele estava cheio da Ruach HaKodesh, queridos. Por isso nós não podemos negligenciar o que esse sangue fala sobre a minha vida e a sua vida. Yeshua, ele morreu pelos seus pecados no sentido de você ser herança de Adão. Porque o que ele fez foi entrar no lugar de Adão. O primeiro Adão, ele veio como um pecador, como uma pessoa que transgrediu, toda a herança dele foi maldita. E Yeshua vai até Adão e ele diz: agora eu sou Adão. Eu sou Adão. E ele morre porque Adão pecou. Toda a linhagem, então, por isso foi necessário. Se não eram necessários vários Messias, queridos, seriam necessários vários. Cada um de nós teríamos que ter um Messias pessoal, queridos. Se Yeshua não tivesse um projeto tão inteligente da parte do Eterno de substituição, não há reforma no que ele fez. Ele extinguiu a herança e o legado de Adão, tomando o lugar dele. Ele usou a lei que ele tinha direito, uma lei de substituição para fazer isso. E por isso eu e você podemos ser salvos, pelo que foi feito diante da fundação do mundo, quando Mashiach tomou o lugar de Adão e morreu por isso. A sentença de morte que era para o nosso primeiro pai, Yeshua tomou sobre ele.
Você precisa entender por que ele tinha de morrer. Porque o que Adão fez era digno de morte. Todos nós que pecamos estaríamos sob a mesma lei. Mas Yeshua, tomando o lugar de Adão, ele deu para nós uma oportunidade de vida. Se você compreender isso, queridos, você não vai fazer um serviço trivial. Você não vai pensar na sua vida aqui neste mundo, a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos e bem, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, como dizia a música. Você vai compreender que alguém deu um valor enorme, a sua própria vida como penhor, e você vai viver em novidade de vida. E se você não experimentou isso até o dia de hoje, meu querido, minha querida, eu advirto a você, não deixe para passar por isso, numa decisão tão séria, que você não vai saber o que fazer se a tua alma for requerida. Que o Eterno trabalhe no seu coração. Nossa luta contra o pecado, meu querido, minha querida, é para hoje. Nossa luta contra a nossa carne é para hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero estar mais fortinha para tratar com vocês sobre as questões de ser um crente carnal e de ser um crente espiritual. Quais as áreas que nós temos carnalidade e que nós precisamos urgentemente ter a conversão de áreas da nossa vida, para que possamos verdadeiramente viver em novidade de vida em todas as áreas que nós exercemos debaixo do sol. Pai querido, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, agradeço, porque mesmo com esse problema de internet, a gente conseguiu estar online durante todo o período. Que o Senhor possa nos ajudar a que resolva, Pai, esses problemas que têm trazido um prejuízo tão grande para estarmos juntos com aqueles que são teus. Pai querido, que o Senhor possa visitar Israel. Eu peço de um modo especial que o Senhor guarde também nossa família diante de Shabat chegando, Pai. Shabat sempre é um tempo de grandes lutas. Eu peço que o Senhor possa ajudar o teu povo a lidar com esse tempo tão complexo. Eu peço também, Pai, que haja unidade entre o teu povo e conhecimento e reconhecimento de quem Mashiach é e o que ele fez por nós, o que ele fez pelas nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha com teu poder e a tua suprema autoridade, Pai, sobre nossos enfermos, sobre os que estão com essa contaminação, sobre aqueles que estão se recuperando desta contaminação da fase mais crítica. Eu te peço que o Senhor possa estar dando da tua bondade sobre a vida daqueles que estão enfermos com outras enfermidades, como a Inês, como alguns irmãos que estão precisando de atendimento médico e não estão encontrando ajuda para suas necessidades. Eu peço que o Senhor nos ajude ali, Oscar, com essa... não tive notícias sobre ele, mas que o Senhor possa nos ajudar com esse tratamento aí desse câncer de próstata tão complexo. E nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem, Pai. Vem com o teu reino, a tua bondade sobre nós. E eu te peço, Pai, por um milagre sobre a casa de Israel. Tenha piedade daquele povo, meu Senhor. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do Pai. Espero que a gente continue com a internet aqui da rádio estável. Beijos no coração. Mensagem do céu.